Boa noite, jovens. Estamos de volta com mais um Depois das 10. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Caio, e boa noite, pessoal de casa que não é obrigado a me assistir, mas me assiste. Gente, notem que o João Paulo está de camisa nova hoje. Exatamente. Deu certo a permuta? Não é permuta. É uma camisa que não servia mais e hoje ela entrou. Ela ficava muito folgada. Não, menina, a camisa era apertada, os botões não conseguiam encontrar com o outro. Ela não tá mais apertada, não? Não, de jeito nenhum. Está folgada, era A camisa rérrima. não abarcava. Não abarcava. E hoje ela está afogada, era rérrima. O João Paulo pega uma camisa de quando ele tinha 180 quilos, aí ele tá usando, ele tá usando agora pra dizer que emagreceu. Uma hora essa camisa vai ficar quase cheinha de novo. Porque como a gente viu naquelas fotos, que com certeza vocês acompanharam, foi no dia da nutricionista, né? Foi. Da minha amiga Elienay, que a gente trouxe aqui, mostraram uma foto assustadora do João Paulo quando ele estava fazendo a dieta da batata. Era da batata? Era uma dieta aí crazy que eu mesmo fiz. Ah, tá certo. João Paulo, você pensa em casar? Deus me livre. Por quê, cara? Não, depende da situação, né? Quem vai ser a pessoa. Se é uma pessoa assim que tenha, né, um bom sistema financeiro, a gente já casa de imediato, né? Ah, então é interesseiro. Veja Claro, o com João Paulo certeza. Meu filho, o mundo é dos espertos. Eu, hein? Esse negócio de amor não existe não, gente. Gente, o que é isso, João Paulo? Você tá quebrando o coração das pessoas em casa. João Paulo, você acha que quanto tempo de namoro é suficiente pra você casar? Pois é, é muito. Eu sou muito pro lado assim interesseiro, né? Se você quer se dar bem logo, se a pessoa, né, tem condições, pode te manter bem, a gente já casa logo, não perde tempo. Agora, se for aquela pessoa assim que a gente só gosta do, né, do tomar lá da cá, né, daquelas coisinhas assim mais calientes, aí a gente vai empurrando assim com a barriga, né? Porque eu acho que casar hoje é uma guerra. Gente, eu não vou querer levar a sério essa questão do empurrando com a barriga, porque vem outra coisa na minha cabeça. Eu não quero que essa imagem se forme na minha cabeça, João Paulo. Que mais? Pois não. Vamos parar aqui. Ó, Tigrão, controle o João Paulo. Ai, João Paulo, ai. agora o que tu imagina? Uns italianos, eles se casaram depois de 62 anos de namoro. 62 anos. Eu acho que não precisava mais não, né? Não sei, eu acho que às vezes é melhor você manter a vida só como se estivesse mesmo só namorando, né? Porque depois que casa, a gente Cada um vê... na sua casa. Exatamente. Não, por mais que estejam juntos, mas assim, namorando. Se tem um como namorado, não como marido e mulher. Que as brigas são mais, né, constantes, são mais... Mas, João Paulo, a partir do momento que você passa a viver com uma pessoa, o estresse já vem junto, ele já vem no pacote. Você compra o pacote, você sabia, né? Que ele vem no seu pacote de dados. Não, no meu não vai vir nunca isso aí. O namoro mais longo do João Paulo foram 24 horas. 24 horas trancados dentro de um quarto. Online. Cada um com... ainda foi online, né? Era online, a gente se via online. Pois é, se casaram depois de 62 anos. E você aí, espantado com aquele seu amigo que tá namorando há 3. Eu tenho uma amiga Aldeias Altas que tá há 8 anos namorando. 8 anos de namoro. E nem pensa em casar. Eu acho que não, né, Sara? Mas eu já disse pra ela casar logo, porque a gente tá precisando de uma festa. Foi indireta, o João Paulo mandou indireta pra moça. Então, mas deixando esse papo de casamento, rapaz, me dá até uma agonia aqui falar de casamento, eu fico até meio me coçando. João Paulo, quem vamos entrevistar hoje? E hoje a nossa entrevista vai ser com o Arnaldo Arruda, ele que é diretor do SAAI, que tem comandado esse sistema de água aqui em Caxias, que afinal de contas a gente só toma banho por causa do Arnaldo. Ele que é o motivo de tomar banho. Eu jurava que o motivo de tomar banho era não ficar sujo. Não, depende. Se eu tomar banho por causa do Arnaldo, eu não vou se fazer ele, uma brincadeira. se ele mas desligar eu o sistema lá do meu poderia. apartamento, eu não tomo banho. Ficou complicado isso aí pra ti, Arnaldo. Verdade. Tudo bom? Mas o povo de casa gosta, né? Gosta? Então dá audiência. E aí, como é que tá? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tá aqui. Eu que agradeço você ter arrumado um tempo pra conversar aqui com a gente. Vai desculpando o João Paulo aí, viu? Porque ele tem mesmo essas brincadeiras pesadas. Ele é assim. Mas, Arnaldo, qual é a tua formação, Arnaldo? Bom, Caio, eu sou formado em Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. E me pós-graduei em Engenharia de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Você já está há quanto tempo à frente do SAAI? Eu estou na direção do SAAI desde o início da gestão do prefeito Fábio Gentil, mas já trabalhava antes como engenheiro, né, há 3 anos atrás. No SAAI daqui? No SAAI de Caxias, isso. Eu me formei em São Luís, trabalhei lá, né, na Alumar e na Vale, e por uma questão pessoal eu decidi voltar para minha cidade, para Caxias. Foi quando eu comecei a trabalhar com saneamento e comecei a fazer projetos e trabalhos no SAAI de Caxias. E quando o Fábio Gentil assumiu a prefeitura, na época da transição, a gente conversou e ele me deu essa oportunidade, né, de
trabalhar, né? E eu vejo assim com bons olhos porque foi uma escolha meramente técnica, da qual, né, eu tenho orgulho, né, de estar fazendo parte desse time. Isso é bacana, escolhas técnicas para alguns cargos, principalmente cargos assim que eu acredito que tu já tinha experiência, né? Já trabalhou fora, voltou aqui, trabalhava 3 anos, e isso, né, te dá mais respaldo para ocupar a vaga. É verdade, até porque o SAAI, ele é uma indústria, né? Nós temos mais de 200 bombas funcionando, temos subestações, né, de alta tensão, temos mais de 450 quilômetros de rede em toda a zona urbana. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, com eletricistas, mecânicos, químicos e além da parte administrativa. Então, Uma equipe dessa, a equipe do SAI, são mais ou menos quantas pessoas? são 194 funcionários. É muita gente. Bastante gente. E assim, a gente administrar isso, né, requer conhecimento técnico. A minha segunda faculdade, que foi na empresa que eu trabalhei por mais tempo, na Vale, a gente sempre aprende, né, além do conhecimento técnico, a gente também tem que ter conhecimento gerencial e conhecimento também de práticas de liderança. Porque a gente, para dar resultado numa empresa, precisa ter tudo isso. Então não adianta só a boa vontade, tem que se capacitar, né, tem que saber trabalhar com indicadores, com metas, com gestão e também, acima de tudo, que é o principal, trabalhar com pessoas. Saber lidar com a equipe, né? Isso. Que eu tenho certeza que para lidar com gente é complicado, né? É verdade, é um desafio, né? Mas para quem gosta da gestão, a gente se sente motivado, porque o papel do líder é tornar as pessoas melhores. Então, Sim. A gente está sempre avaliando as pessoas, fazendo as críticas. Por isso eu gosto muito, né, falo sempre com o pessoal do atendimento. Hoje eu vejo no SAAI, a nossa prioridade número 1 é implantar um atendimento de excelência. Então, por isso que a gente fez uma melhoria de estender nosso canal de atendimento 115 de domingo a domingo, porque antes era só de segunda a sexta. E é sempre bem-vindo quando a gente recebe críticas, né, sugestões de cada cidadão, né? Isso faz com que a gente melhore. E não se faz gestão sozinho, a gente precisa sempre estar sendo avaliado, né, e recebendo também sugestões, elogios, críticas. Isso faz com que a gente cresça. Isso é interessante, né? Então, importante frisar isso, 115, porque às vezes a pessoa vê algum problema e reclama, às vezes reclama em redes sociais. Eu já percebi, eu já tive alguns problemas e entrou em contato comigo até a Sabrina, Isso. é a assessora lá do Assessora SAAI, de comunicação. e resolveu o problema, entramos em contato, ela pediu meu endereço, foi lá resolver o problema. E a população, é importante esse contato. No Sim. caso, a SEMAR, tem um número, 116, 16. mas pouca gente se atenta àquele número. E às vezes não ligam, tá faltando energia na rua, eles não ligam. A mesma coisa da água, às vezes você vê um vazamento, que, querendo ou não, acontece. Um vazamento, ou coisa do tipo, o importante é avisar. Então fica até essa dica pro pessoal de casa. Viu um vazamento, viu algum problema, avisar, né? É verdade. Ligar pro SAAI. Tem horário de funcionamento? Sim, a nossa central 115 tem um atendente sempre de 7 da manhã às 7 da noite. A partir das 7 da noite, quando as pessoas ligam também, a gente tem uma pessoa de plantão, né, para poder anotar, né, as reclamações. E a gente também sempre está atento também os recados que deixam nas nossas redes sociais. A gente também leva em conta, né? O que a gente não consegue às vezes é monitorar vários perfis, né, nas redes sociais que às vezes fazem crítica no seu próprio perfil. A gente não consegue olhar todos, mas quando alguém entra em contato pelo Messenger ou pelo Direct, a gente consegue sempre passar para o setor de atendimento. Isso é uma forma da gente profissionalizar o atendimento, porque quando alguém liga para o 115, a gente gera uma ordem de serviço que ela precisa ser atendida. Então, depois que essa ordem é registrada no sistema, vai para a equipe de campo para que a gente tome a tratativa. E isso é tão importante, Caio, porque, como eu falei, nós temos mais de 200 bombas funcionando 24 horas por dia, e isso depende de energia elétrica. E recentemente nós tivemos várias reclamações da região do Tamarineiro por problema de falta de água. E o que a gente percebeu? Muito problema de oscilação de energia. A nossa equipe ia lá no local, reativava o sistema, com poucas horas oscilava a energia e o poço, tem suas proteções elétricas, se desliga para evitar que queime a bomba. E com isso voltava a faltar água. Então, se a gente não tiver o retorno da população, a gente imagina que ali está sendo bem atendido. Então, por isso é importante a população ter essa iniciativa
de estar cobrando o SAAI. Até porque, como nós somos do serviço público, a gente tem a obrigação de atender a população. Sim, tem que ter esse feedback e esse contato maior. Eu sou muito a favor de órgãos públicos terem redes sociais. No caso, vocês têm o quê? Facebook, Instagram? Facebook e Instagram. Porque dá para você receber tantas críticas quanto dificilmente alguém vai elogiar. Vamos ser sinceros. O pessoal gosta mais de reclamar. Elogiar. Mas ainda tem um outro que... Mas é importante esse feedback, porque a internet abriu, né, essa oportunidade das pessoas poderem entrar em contato direto, empresas, órgãos públicos e pessoas em geral, que esse contato melhora, cara. O cara sabe, o João Paulo, meu amigo João Paulo, é das redes sociais. E o João Paulo tem certeza que gosta, né? Do feedback dos teus seguidores se estão gostando ou não. Eu sempre faço essa pergunta pra eles, né? Uma vez por mês eu chego a perguntar, deixo lá pra eles me darem nota, dizerem como é que tá, se estão gostando, o que tá faltando, pra gente procurar melhorar. Porque às vezes a gente pensa que tá bom e acaba não estando, né? Vocês já fizeram alguma enquete no Facebook para saber como é que está o atendimento? Aí vai por bairros, aí eu peço para o pessoal comentar, já fizeram? A gente nunca fez uma enquete sistemática, né? Mas a gente observa muito os comentários. Sempre que ocorrem algumas críticas, a gente prontamente está ali entrando em contato, né, para explicar. E a gente percebe que o nível de reclamações também nas nossas páginas não é tão alta quando se compara com outras empresas de saneamento. Que normalmente quem mora na capital percebe grandes deficiências, né, com a companhia de lá, mas assim, a gente trata isso como uma prioridade, né, ouvir realmente o cliente e assim poder melhorar. Qual foi a maior dificuldade quando tu entrou? Olha, a maior dificuldade é justamente criar essa cultura dos funcionários de atender bem a população, né, porque a gente percebe que com o passar do tempo, as pessoas acreditam que, imaginam que o serviço público, ele está ali para cumprir horário, né, e às vezes não trata o cliente com a devida importância. Então, é como eu falo, às vezes eu percebia internamente, um leiturista, quando via algum problema de vazamento, passava para a equipe que retira vazamento, às vezes alguns funcionários achavam isso como se fosse, está dando mais serviço para mim, sabe, como se fosse algo assim, errado, né? Então a gente implantou isso. Hoje o que a gente mais conversa é a humanização, né? A gente sabe que tem às vezes clientes que estão chateados e às vezes chega tratando mal os funcionários do SAAI, mas a gente tem que ser profissional e não assim discutir. A gente tem que saber como se comportar nesse caso, né? Que é sempre atender bem a população. Então hoje a nossa maior dificuldade, assim, nossa maior, na verdade, prioridade é isso, é criar na equipe essa cultura da gente ser um servidor, da gente atender bem a população. Eu vou até dizer aqui que eu senti uma certa diferença. Aconteceu o caso porque eu e minha mãe, a gente mudava muito de casa. Uhum. A gente morou um bom tempo de aluguel e uma vez aconteceu da gente mudar para uma casa. E tanto a conta de água quanto a conta de luz estava atrasada, mas por conta de antigo morador e da dona da casa. O rapaz do SAAI que foi lá conversar, eu falei com ele e eu disse, olha, a gente mudou esse mês agora, aí você vê, as contas estavam tipo 3, 4 contas atrasadas, então a gente vai falar com a dona, você tem uma paciência para eu conversar. Ele foi até mais educado. Diferente do Dacemar, que eu já fiz uma reclamação, inclusive no Facebook, que o rapaz parece que não tá. Fazia um dia que ele estava estressado, eu ia perguntar até se ele, rapaz, tu tem TPM, porque não é possível. O cara já chegou meio estressado e cortou a luz. Foi o trabalho de a dona ir lá pagar, ainda tem que pagar uma taxa para o cara ir ligar, que tem a taxa de urgência. Isso. E realmente essa questão de bom atendimento, cara, em órgãos públicos, principalmente como SAAI, SEMAI, órgãos desse tipo, é muito importante. É muito importante, porque eu acredito que você deve ter entrado e viu inúmeros casos de gente que se estressa, gente que briga, quando vai algum funcionário do SAAI, principalmente quando acha um vazamento. Acabam tratando mal a pessoa da casa. Mas você está conseguindo realmente alinhar a equipe, fazer com que a equipe faça esse bom atendimento? Sim, cara, isso que você falou é importante. Hoje a gente até dobrou a quantidade de atendentes do SAAI. Para quê? Para diminuir o tempo de espera. Né? E a gente percebe que em todos os segmentos, até nos livros de gestões, falam que o atendimento é o segredo do sucesso de toda empresa.
Não adianta a empresa ter o melhor produto, um preço bom, ter uma boa imagem, mas não ter um bom atendimento. Então a gente percebe que no serviço público, em alguns órgãos, a gente tem essas reclamações. Você citou o caso da Semar. Eu, por exemplo, às vezes eu preciso ir ao banco no caixa rápido, às vezes quando está lotado, com poucos caixas e muitas pessoas, às vezes quando está livre não tem dinheiro no caixa. Então a gente se sente assim chateado por não ter êxito, né, naquilo que a gente esperava. Então os gestores eles precisam refletir sobre isso e traçar estratégias para garantir essa excelência no atendimento. E lá no SAI a gente procura muito isso, ter essa boa comunicação com o cliente. A gente ajuda a parcelar contas que estão em atraso, a gente às vezes dá um prazo de pagamento, a gente tenta agilizar ligações novas, mudança de titularidade. Então todos os serviços que a população precisa do SAI, hoje a gente tem essa visão de tentar fazer da forma mais eficiente possível. Obviamente existem algumas burocracias que a gente precisa cumprir, né, na mudança de titularidade. A gente precisa de alguns documentos de comprovação, não dá para a pessoa ir lá só de boca pedir para mudar. Então, às vezes, a gente tem um protocolo a ser cumprido para evitar problemas futuros, que é necessário, mas a gente sempre tenta fazer isso da melhor forma possível. Falou essa parte de eficiência. Isso é muito importante. Se todos os gestores observassem isso. A gente entrevistou aqui, rapaz, o Ítalo. Lembra da entrevista do Ítalo, João Paulo? O Ítalo, ele vai morar agora fora do Brasil e o trabalho dele é justamente isso, melhorar o atendimento das empresas que ele presta serviço, tanto de forma voltada à tecnologia, quanto de forma no atendimento. Ele busca formas, busca formas, e ele busca soluções para que tanto o funcionário se sinta bem enquanto está trabalhando, quanto a pessoa que está sendo atendida, quanto o cliente. Inclusive, ele está prestando serviço para uma empresa que cuida de 280 e pouco, né? Que ele falou, 283, 286 empresas aéreas. E a função deles é isso, melhorar o atendimento das empresas aéreas, que também é uma dor de cabeça danada. Agora, tu imagina, o cara conseguir solucionar o problema que o pessoal passa em estresse das empresas aéreas. E ele está indo embora do Brasil, que justamente o trabalho dele vai ser esse, trabalhar para fazer essa melhoria. E algo interessante, vocês procuram assim, treinamentos para os funcionários, treinamentos para você, que é o gestor, para outras pessoas, para fazer com que esse atendimento realmente chegue, né, próximo a ser excelente, a ser realmente uma excelência no atendimento. Sim, esse é um dos nossos pilares, né? Capacitar a equipe. Então a gente fez parcerias com o Senac, fizemos vários cursos sobre atendimento ao cliente, fizemos também cursos com o Senai na área técnica, cursos da área de segurança de trabalho, inclusive até empresas, fabricantes de equipamentos elétricos, a gente trouxe engenheiros aqui para dar treinamento sobre manutenção de bombas, sobre manutenção de motores. Então a gente investe tanto nos treinamentos da parte administrativa e a parte de atendimento ao público, como também na parte técnica de engenharia, parte elétrica. Temos até treinamento de como manusear produtos químicos, porque hoje para a gente tratar a água, como eu falei, a estação de tratamento ela é uma indústria. A gente utiliza na etapa final o cloro-gás, que serve para fazer o trabalho de desinfecção da água, e o cloro-gás era o gás utilizado nas câmaras dos nazistas, né? Então é um gás que, se houver um acidente com ele, pode ser fatal. Então nós temos todo um treinamento para garantir que o serviço seja feito com qualidade, mas também com segurança. Então é um caminho necessário para toda empresa ter sucesso. Vamos segurar aí só um momentinho, porque agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais depois das 10. E já estamos de volta aqui no estúdio depois das 10, ainda com Arnaldo Arruda, diretor do SAI. Arnaldo, uma coisa interessante é que a gente até debateu um pouco sobre isso nos bastidores, que é a questão de quando arrumavam algum vazamento,
ficava o buraco lá. Como é que vocês começaram a resolver esse problema? Vocês começaram a tapar os buracos todos? Não deixaram nenhum buraco aberto, gente? É verdade. Cuidado, aos trocadilhos do João Paulo, cuidado, cuidado. Hoje nós temos uma equipe, né, de 6 pessoas dedicada para isso, para manutenção de vias públicas. Então, sempre que a gente tem um vazamento numa avenida, numa rua, a nossa equipe de manutenção, ela depois vai lá e hoje a gente tem uma inovação, que é a aplicação de asfalto a quente. Hoje mesmo a nossa equipe estava com a caçamba. Vocês mesmos fazem isso? Isso, a gente fez todo o treinamento. Nós temos hoje 6 funcionários trabalhando com a aplicação de asfalto a quente, fazendo os tapa-buracos realizados pelas manutenções do SAAI. Então isso a gente entende até como uma forma de respeito ao cidadão, porque não adianta a gente tirar um vazamento e deixar ali um buraco que pode gerar um acidente. Eu já vi até em notícias que em algumas cidades teve fatalidades por isso. Pessoas de moto passam, caem, quebram o pescoço. Então a gente tem uma grande preocupação com esse tema. E quando são ruas que não são de asfalto, a gente faz manutenção com concreto. Então a gente até conta também com a população nesse sentido de, se perceber alguma rua com algum buraco ou danificado, passar para a gente, né? A gente tem toda essa preocupação de garantir o bem-estar da população. Isso é interessante porque eu lembro que quando houveram as trocas de cano, ficou lá durante bastante tempo causando transtorno para a população. Eu mesmo ficava puto, cara. Eu reclamava logo, rapaz, eu vou cobrar os pneus do meu carro da prefeitura e os amortecedores, que não é possível. Ficou muito buraco, as ruas ficavam intrafegáveis e demoravam. E quando era prova, eu já tive o vazamento de água uma vez, bem na porta da minha garagem. E arrumaram e ficou o buraco e eu ficava mandando mensagem pro SAAI, rapaz, organiza, isso já tem acho que uns 4 anos. E eu, rapaz, o buraco aqui, vamos organizar, vamos fechar esse buraco. Vamos cuidar do buraquinho, né? Pois é. Que tava vazando. Eu pensei que ia fazer um trocadilho. Não, falando gente. que o buraco era meu, ainda bem que tu não fez. Né? Mas de fato era o seu, não, né? Nada disso, era da rua. Da sua rua, Coincidentemente, estava na porta da minha garagem. Então o buraco E quando era eu seu. passava no carro, às vezes eu parava o carro aqui para colocar o carro para dentro e que eu ia abrir o portão, eu ficava com medo de afundar. Porque eu percebia que estava, até que finalmente organizaram. Então era um transtorno muito grande isso de ficar os buracos. E na época até diziam assim, não, mas é porque o pessoal do SAAI não é responsável pelo... Eles tampam aqui com a terra que tem ali, mas eles não são obrigados a colocar asfalto e essas coisas. E é muito interessante, era uma informação que eu não sabia, eu acho que o João Paulo também não sabia, né? E eu acredito que boa parte do pessoal de casa, que vocês já trabalham com a questão e colocam asfalto, né? É verdade, Isso é muito bom. essa responsabilidade realmente não era do SAAI, era da Secretaria de Obras, mas a gente percebeu que a gente tem que tomar essa responsabilidade para a gente, porque se o SAAI vai tirar um vazamento e não existe uma boa sintonia com outras secretarias, saber o que é a prioridade ou não, acaba gerando a insatisfação do cliente. Então a gente teve essa iniciativa de treinar a nossa equipe e fazer esse trabalho. Né? Com isso a nossa equipe até se sente motivada porque as pessoas passam a elogiar. Né? Então eu sempre falo que a nossa equipe de campo, que trabalha de domingo a domingo, eles têm que ter orgulho de fazer parte do time do SAAI, porque é um trabalho muito importante. A gente leva qualidade de vida para a população, né? Levando água tratada. E a gente tirar um vazamento e colocar o asfalto, ali também é qualidade de vida, porque senão fica lama, fica poeira, pode gerar um acidente. E eu também, além de ser diretor do SAAI, eu sou cidadão caxiense e vou continuar sendo. Até depois que eu deixar o cargo, eu vou continuar morando em Caxias, então eu quero ver a minha cidade bem organizada e o serviço público atendendo bem a população. Isso é interessante, Caio, que lá em Aldeias Altas aconteceu isso. Quem cuida da água de lá é a CAEMA, né? E aí eles começaram a fazer um sistema novo de encanamento na cidade e acabaram quebrando uma cidade inteira. A minha rua foi uma. E um dos problemas que eu tive foi quando eles foram cavar com a máquina para colocar o cano novo, eles não avisaram a gente e eu não pude sair de casa de carro para poder vir para Caxias, porque eu não tive como sair, eles não me deram nenhuma ajuda, nem nada, nem me informaram. Botaram nem uma rampazinha assim de madeira, Nada, né? nada. Simplesmente quando eu abri o portão, tava lá o buraco, eu não tinha como sair. Eu acredito que eles deveriam ter avisado, olha, a gente vai trabalhar, se vocês vão sair de carro, né, deixa aqui fora ou saem logo, algo do tipo. Mas nem isso foi feito. E o outro problema
é que sempre quando eles vão fazer encanamento novo, fica-se esse buraco que vocês estão falando, ele fica solto. Eles apenas colocam o mesmo asfalto, né? Os pedacinhos. Bota os pedacinhos. Aconteceu isso muito aqui em Caxias. Mas não fazem um recapeamento correto, né? Interessante essa questão do aviso. Que eu percebi também uma coisa que vocês trabalham muito é com avisos, tanto em redes sociais quanto na TV. Eu recebo direto. Eu tô no grupo, acho que na lista de transmissão duas pessoas aqui que informam, mas também porque eu trabalhava com blog. E é muito interessante essa questão de realmente avisar, olha, e vocês avisam geralmente com um dia de antecedência, né? Sim. Ó, dia tal, vai faltar água, assim, assim, assim. Isso é bom. Sim, é verdade, porque a gente precisa trabalhar de forma planejada. Então é sempre importante avisar a população quando houver a paralisação da estação, para evitar insatisfações. A gente já se programa ali, né? Isso. É verdade. Enche o balde. E, por exemplo, a gente já vai veicular amanhã, né? Já vai ter carro de som passando em alguns bairros. Mas também tem carro de som? Também tem carro de som. A gente tem 2 carros de som para avisar a população, né? Além das redes sociais, dos meios de mídia aqui local. Então a gente sempre avisa. Então a gente, por exemplo, na quinta-feira, nós vamos parar a estação da Volta Redonda no horário da manhã, a partir das 8 horas, com a previsão de concluir os trabalhos às 13 horas. Porque lá nós vamos fazer a reforma do último decantador. A gente está revitalizando toda a nossa estação de tratamento para melhorar a eficiência do tratamento. É uma estação com mais de 25 anos e que precisa de reformas estruturais. E não tem como eu fazer isso sem parar a estação. E como eu estou trabalhando com concreto armado, eu preciso fazer isso durante o dia para que com os aditivos até às 13 horas o concreto já esteja endurecido para que eu possa ligar novamente a estação. Então a gente não tem como fazer isso à noite, porque as nossas manutenções normalmente são à noite. Começa às 18 horas e termina às 22. E nesse caso a gente já vai avisar a partir de amanhã que na quinta-feira haverá essa suspensão. E vamos até aproveitar para fazer também a revisão da subestação, né, que sempre precisa conferir o nível de óleo dos transformadores, dos disjuntores. A gente aproveita também quando tem essas manutenções para também conciliar com os trabalhos de campo, às vezes fazer uma intervenção numa adutora, trocar um registro, de forma que a gente aproveite o máximo possível essa parada, que eu sei que incomoda a população, mas para que a gente garanta, né, que o serviço de manutenção seja executado e evitem problemas de paradas indevidas, né, por falha do sistema hidráulico. Eu passava muito estresse, eu acho que eu até fico enchendo o saco da Sabrina às vezes. Eu não vi o aviso porque no apartamento que eu moro, a caixa, agora que estão terminado de instalar e tal, só que a energia, ou coisa para ligar a caixa é na parte de cima. E eu não tenho como entrar porque fica trancado. Então minha água que vem lá para a kitnet que eu moro vem da rua. Aí quando falta água, já era. E às vezes eu não vi o aviso. Ô rapaz, eu chegava em casa, ia banhar. Aí não tinha água, eu ficava enchendo o saco, sabe? Mas Sabrina, rapaz, eu vou ficar sem banhar. Rapaz, como é que vocês fizeram um negócio desse? Eu ficava com brincadeira com ela. Aí ela falou, não, mas eu mandei o aviso. Eu realmente, eu vi. E sempre que eu posso também, eu estou compartilhando nas redes sociais. E até fica um apelo para a população de Caxias, quando vê, compartilhe também, ajude, né? Para chegar no máximo de pessoas possíveis. Além de, tem que reclamar quando necessário, caso seja algum problema, mas nesses casos é bom compartilhar a informação e avisar, olha, amanhã vai faltar água, vamos planejar. Até brinquei com ela, agora eu sou feliz proprietário de um balde grande que eu deixei cheio, para emergências. Eu ficava até brincando com ela com isso. Mas, cara, esses avisos são muito importantes, muito importante. E com o tempo, assim, com um tempo bom de aviso, que é o melhor ainda, para existir a programação. Vai ter quem vai reclamar? Vai. Sempre tem, não adianta. Sempre tem um chato, né, João Paulo? O João Paulo tem cara de ser desses chatos. Não, eu não sou, porque eu vou logo lá no barraco lá mesmo, sabe? Ah, tu vai lá, tu vai fazer a confusão. Exatamente. Ainda não tive, né? Ainda não fui lá ainda, mas... Leva o gol pra tomar banho logo lá, eles te jogam o dedo no tanque daqueles ali. Também acho. E é verdade, por isso que é importante dentro de casa terem, né, um reservatório, uma caixa d'água ou baldes, porque são vários os motivos que fazem a gente parar a estação. Né? Às vezes ocorre, como eu falei, problemas de oscilação de energia, então a rede despressuriza. E a nossa rede, como eu falei anteriormente, tem 450 quilômetros. Então quando a estação desliga e eu vou religar, a rede começa a ser pressurizada na Volta Redonda.
Então vai pressurizando, pegando toda essa região do centro, depois ali para a Avenida Santos Dumont. Quando chega na parte alta do Ipen, do Siriema, né, já levou algumas horas. Da mesma forma no Castelo Branco, que é uma parte alta. Então daqui que toda essa rede fique pressurizada e chegue água nas extremidades da cidade, requer às vezes de 1 a 2 horas de tempo de espera, apesar das bombas estarem ligadas, né? E quando ocorre também algum vazamento, a gente tenta sempre causar o menor impacto, né? Tirar com agilidade para que não haja uma grande demora. Mas assim, a gente também conta com a população, quando perceber essa falta de água, às vezes avisar, porque podem ser problemas que a gente não estava sabendo. Porque nós temos dentro da cidade, além das estações de tratamento, 54 poços. E pode ocorrer de um poço ter ações de vandalismo, como já aconteceu muito no Eugênio Coutinho, num poço do Antenoviana. Às vezes vândalos tentam roubar o cabo da bomba, que tem um valor de mercado devido ao cobre, né? E aí ele às vezes não consegue arrancar o cabo, mas rompe o cabo e a bomba fica desligada. Então, se a gente não receber essa reclamação, a gente não imagina que aquele poço esteja parado. Daí é importante ligar no telefone 115. Tá vendo a falta do que fazer. Isso é um ótimo tutorial, né? Para começar o programa aqui. Fulano é preso. Cabe roubar um cabo, senhor. Rapaz, mas é muita falta do que fazer. Já tivemos caso de vândalos tocarem fogo, né, na mata, né, que tem ao redor e os fios de energia que vão chegando no poço foram atingidos. Né, porque às vezes tem muita árvore próximo da fiação, então é outro problema que ocorreu também. Teve um dia desse, uma interrupção por questão de energia. Aí vocês notificaram, eu vi um pessoal falando, rapaz, esse pessoal do SAI é engraçado. O comentário é mais ou menos assim, o pessoal do SAI é engraçado. Estão botando a culpa na SEMAR porque faltou água. Tem cabimento um negócio desse? Aí um cara foi e respondeu até de forma bem técnica. Rapaz, eu acho que a questão para ligar as bombas você precisa de energia. Agora, se você não entende, é melhor você ficar calado. Rapaz, o cara já ficou sem graça. Que sempre tem desse que faz esses comentários. Mas realmente até uma coisa engraçada, né? Mas um depende do outro. Inclusive, diretamente. Teve uma situação, as nossas bombas, por ela ter uma elevada potência de 5 cavalos, 10 cavalos, ela para funcionar ela é ligada em energia trifásica, que são os 3 fios que passam no poste, né, na rua. E normalmente as residências ela é ligada de forma monofásica, só um daqueles fios vai para uma residência. Então algumas são ligadas no primeiro fio, outras no fio do meio e outras no último fio. E quando ocorre de uma fase cair, às vezes tem energia em várias casas e a bomba não liga, porque faltou uma fase para poder dar a partida. Então, às vezes a população não entende que às vezes está faltando uma fase, a gente aciona a SEMAR para restabelecer e eles criticam, né? Ah, mas aqui em casa tem energia. Mas é porque também ocorre esse tipo, mas felizmente a gente tem uma boa relação com a SEMAR, sempre que tem um problema, a gente abre um protocolo, liga, cobra. Às vezes o atendimento demora um pouco, se incomoda a gente, mas o importante é que a gente está ali sempre um cobrando o outro. A população nos cobra, a gente cobra a SEMAR, a gente cobra também a equipe de campo para ter mais agilidade. Eu acho que é assim que se faz o trabalho, né? Realmente é com a dedicação e com essa cobrança que é saudável. Quando é que vocês vão lá levar a equipe do SAI para dar um curso para a equipe da SEMAR? Tá precisando de uma dessa, viu? É sério, cara. A equipe da SEMAR dá uma dor de cabeça danada aqui em Caxias, cara. Eu já fiz até o convite, eu quero trazer alguém da SEMAR aqui e eu vou falar para ele, cara, vocês precisam realmente dar um curso de atendimento ao cliente, um curso de boas maneiras, porque é complicado lidar com o pessoal da SEMAR, cara. Aquele pessoal é zangado. E é uma crítica, não fique achando aqui que eu tô falando mal da SEMAR aleatoriamente, não, é uma crítica construtiva, eles têm que realmente melhorar o atendimento deles, para evitar situações aqui em Caxias que mais tem a situação de gente que quer agredir alguém deles. E eles têm, e eu já vi até repartições públicas, alguns prédios daqui, da própria prefeitura, o pessoal reclamando que tem problema e a SEMAR demora aí. Aí é complicado, cara. É verdade. O que eu percebo também é que na empresa é importante todo gestor se preocupar com redução de custos. Mas quando se fala em atendimento não é custo, é um investimento. Isso. Então, quanto mais a empresa investe em bons atendentes, em capacitação, em ter uma resposta rápida, né, melhor a satisfação do cliente e assim com isso a empresa cresce. Então, realmente é ter esse foco. Por isso a gente sempre fala nas nossas reuniões com a equipe da SEMAR
com a equipe do SAAI, que nós estamos ali trabalhando para servir. Então essa é a nossa prioridade. Se a gente está ali no SAAI hoje é porque tem clientes que realmente dependem do nosso trabalho. Vocês têm que fazer um trabalho bem feito, né? Além de estarem fazendo a obrigação de vocês, mas é interessante essa preocupação em atender bem a população, porque vocês têm um bom feedback. Porque, cara, eu tenho certeza que é um saco o cara tá numa empresa que só recebe reclamação, e o cara não sabe resolver. Aí é complicado. Logo, lidar com gente já é complicado, né? Imagina. Arnaldo, a gente vai para mais um intervalo, viu? E voltamos já com mais um bloco aqui com o diretor do SAAI, Arnaldo Arruda. Fiquem aí. E já estamos de volta depois do intervalo, ainda com esse assunto esclarecedor aqui com o Arnaldo Arruda, diretor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Ah, acertei, tá? Porque estavam duvidando aqui se eu ia acertar, gente. Por favor, peço que vocês ignorem esse gritinho do João Paulo. Qual? Esse bem. Faz parte, Para uai. com isso, cara, para com isso. O povo gosta. Ele tá empolgado, gente, porque o Tigrão que tá aqui hoje, ele tá naquela empolgação Exatamente. Subiu até um negócio assim mais quente aqui. danada. O Arnaldo até se espantou, né, com essa intimidade dele com o Tigrão ali. Aí, de longa data já. Ai. Deixa eu fazer antes uma pergunta pro João Paulo. Sim. Como é o sistema de água lá de Aldeia? Tu falou só daquele problema, mas o abastecimento é ok? Não é. A gente tem uma dificuldade enorme com o abastecimento. Por exemplo, lá na minha rua, no meu bairro mesmo, existia uma caixa de água, como é que vocês chamam? Reservatório. Um reservatório. Só que ela nunca encheram ela e numa determinada ventania a caixa caiu de cima do negócio lá que eles colocam, eu não sei o nome, que é feito de concreto, e caiu e a caixa sumiu. A caixa d'água desapareceu e a bomba só é ligada à noite. Então, tipo, 6 horas, aí todo mundo corre para encher tudo para tu poder ter água no dia Quem anterior. banhou, quem não banhou... Exatamente. Durante o dia, se abrir a torneira, não tem. Tem que ser tudo à noite. Complicado. Só que na minha casa a gente é bem esperta, né? A gente Tu veio pra cá pra banhar. Também. Eu já trouxe um monte de trouxa de roupa pra lavar aqui. E lá na minha casa a gente tem um tanque enorme no quintal. Aí entra todo mundo dentro do tanque e fica lá, como se fosse uma piscina. Eu já fiz isso, mas hoje eu não faço mais porque a gente usa o tanque do nosso sistema de abastecimento em casa. E a gente coloca uma bomba que sobe pra caixa d'água de cima que fornece a água pra casa toda durante o dia. Cara, falando nisso, eu lembrei aquela praça da Coab. Não sei se vocês lembram. Uns caras encheram d'água lá uma época e tiraram as fotos. Estavam tomando uma cerveja. Chegam a ver? Não. Vocês de casa com certeza viram essa foto rodando. Eu vou procurar. Cara, brasileiro é bicho que inventa marmota, viu? Vou te contar. Tu chegou a ver essa foto? Cheguei a olhar. Tem é tipo um tanque lá na praça. Ele encheu d'água, entrou, foi beber uma cervejinha. Tá certo. Tá correto. Calor demais aqui em Caxias. Tem essa questão, caso aqui ser muito quente, afeta alguma coisa? Sim, normalmente no verão o consumo de água aumenta bastante. Né? Já nesse período de inverno diminui. Então a gente percebe, tem dias que a gente tem que desligar algumas bombas porque todos os reservatórios estão cheios, né? E a gente até está com isso já automatizado, colocando sensor de nível. E isso é nítido, até a gente percebe que não tem assim praticamente reclamação nenhuma de falta de água quando é nesse período de inverno. De inverno assim, o povo banha menos. Em questão de partes altas, né? Porque quando é na época de verão, o consumo é tão alto que às vezes prejudica as pessoas que estão no final da rede, né? Na parte alta. Então a gente percebe isso, né? Porque por isso que a gente fala muito dessa questão do consumo consciente, né? Hoje o meio ambiente... Vocês fazem campanhas, realizam? Também. Na Semana do Meio Ambiente a gente sempre faz algumas postagens para a gente mudar os hábitos. Não dá para hoje as pessoas estarem na época de verão molhando a rua, molhando calçada, porque a gente tem que pensar no meio ambiente. Então essas práticas, né, de reutilizar água, aquela água que sai da máquina de lavar, aí sim você pode utilizar para lavar calçado, piso. Então a gente tem sempre que pensar, porque a água é um bem finito que a gente precisa cuidar, né? A gente percebe muitos riachos hoje secando por questões climáticas, desmatamento, então a gente tem que pensar no futuro. Não dá, o meio ambiente não aguenta mais
desperdício. Já vimos filmes pós-apocalípticos aí com falta d'água, a briga por água, né? Que pode acontecer. Não agora, não daqui a pouco, mas no futuro, né? É aquela coisa, né? Que planeta deixaremos para os nossos netos? É verdade. A pessoa tem que ser consciente. Arnaldo, aconteceu uma coisa uma vez comigo. Eu abri a torneira e a água saiu com a coloração um pouco marrom. Aí depois normalizou, mas o que é que ocorre? Então, isso é importante você falar. Hoje nós retiramos mais de 3 mil vazamentos por ano, ou seja, dá uma média de 260 vazamentos por mês. Praticamente todo dia estamos tirando em torno de 10 vazamentos, né? E quando a gente vai fazer essa intervenção, inevitavelmente um pouco daquele solo que está ali na tubulação, ela entra e altera a coloração daquela água, mas é uma questão pontual, né, e momentânea. E às vezes ocorrem também de entrar algumas pedras, né, que estão ali naquela hora da intervenção, porque a rede quando quebra, somente quando são adutoras, tubos de 300 milímetros, 200 milímetros, é que a gente faz aquele trabalho com a rede escavadeira e a concha naquele momento quebra a tubulação para a gente poder recompor. E ocorre, além de ter a questão de alterar a coloração da água naquele momento, pode também alguma pedra entrar no hidrômetro e ficar obstruindo. Então a pressão da água da casa, que era normal, passa a ter uma água fraca. Por isso que em todos os casos a gente pede que a população, sempre que perceber algum problema desse tipo, ligue para o telefone 115, porque a gente tem até equipe de qualidade, né, trabalhando de plantão para ir na residência, para avaliar. Em alguns casos também a gente constatou pessoas reclamando do gosto da água, do cheiro. Às vezes são caixa d'água na casa que não tem tampa, aí às vezes entra sujeira, entra algum bicho. Então a gente precisa também, a gente até orienta, né, que os usuários eles limpem suas caixas d'água a cada 6 meses, porque é importante para garantir a qualidade da água. Né? Não faz a limpeza da caixa e acontece. Eu já soube de caso, inclusive um caso bem nojento, morreu um rato na caixa d'água da pessoa e a pessoa reclamando que a água estava estranha, aí foi olhar, tinha um rato morto. Pode acontecer, rato, gato, então a gente precisa entender que é um sistema, né, dentro da residência, precisa de manutenção, precisa da limpeza, né, então a gente recomenda isso. Sobre aí que vocês estão planejando deixar um legado, projeto para os próximos 20 anos, como é isso? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o SAI de Caxias, a gente tem muito que avançar, então a gente iniciou um trabalho, nós estamos elaborando o maior projeto de saneamento da história de Caxias, tanto para a parte de água como para a parte de esgoto. Então a gente já trouxe, né, uma empresa de Teresina que trabalha com projetos de engenharia, trouxeram drones para fazer fotos de alta resolução de toda a cidade e a gente colocou estações totais para fazer o levantamento topográfico. Até algumas pessoas já devem ter olhado em algumas ruas um X marcado com spray branco. Né? Esse X é justamente em alguns pontos da cidade, para a gente pegar aquela cota e com a técnica de aerofotogrametria a gente conseguir mapear toda a cidade. Então hoje nós já temos a cidade inteira, todas as ruas num software mapeado com todo o seu relevo, onde nós estamos agora projetando rede de esgoto para toda a cidade, porque o esgoto ele depende da gravidade, então a gente precisa saber, né, o declive de cada rua para formar as bacias de contribuições e definir onde são os melhores pontos para colocar as estações de tratamento. E isso foi feito para a água também, a gente está com a nossa malha de água também num sistema fazendo simulações prevendo o crescimento da cidade, para a gente perceber quais ruas a gente vai precisar futuramente aumentar o diâmetro da tubulação, né, para que a gente consiga garantir água em todas as extremidades da cidade, prevendo esse crescimento populacional. E com esse projeto pronto, a gente vai estar apto a tentar pleitear recursos, né, federais para executar essas obras de melhorias, né, porque o primeiro passo para garantir isso é ter bons projetos. E o maior legado que vai ficar para a nossa cidade, o que eu espero, o que eu almejo ver também, é a gente conseguir despoluir todos os riachos. Porque hoje nós temos rede de esgotamento sanitário naquele entorno do bairro Volta Redonda e também na Vila Paraíso. Mas essa região do centro, a região do Ipen, do Castelo Branco, enfim, todos os outros bairros não têm rede de esgoto. E a gente precisa implantar. Com isso a gente vai poder revitalizar o Riacho do Ponte, revitalizar o Riacho São José,
da qual tomei banho, né, quando morava no IPE na época. Então a gente vai conseguir garantir que a nossa cidade, além de ter água para todo mundo, a gente não tem essa poluição dos riachos que consequentemente polui o rio Itapecuru. Cara, é um projeto bem usado, né, João Paulo? Que geralmente não querem mexer nessa parte, porque muita gente fala, é aquele trabalho que ninguém vê. Vai fazer, muita gente vai ver o trabalho que vai dar, vão causar alguns transtornos, porque vocês vão estar mexendo na rua, e até otimizar isso é complicado, e eu espero que dê certo. Tem uma previsão assim de quanto tempo demoraria para fazer isso? Olha, a gente está prevendo concluir todos os estudos até o meio desse ano, porque é um projeto bem grande, a gente está usando softwares, é a cidade inteira, todas as ruas estão mapeadas, então a gente tem centenas de desenhos, centenas de planilhas de cálculos, a gente faz essas simulações e a gente está fazendo esse projeto de forma modular, porque obviamente a gente sabe que no cenário atual é muito complicado a gente conseguir grandes volumes, né, de investimentos para se executar essa obra na cidade toda de uma vez toda. Então a gente está fazendo por módulos para que a gente consiga ir implantando de forma gradativa. Alguns desses trabalhos já vão ser executados com recursos próprios, como é o caso da revitalização das estações, que a gente já até começou a execução, né? E também a reforma dos reservatórios. Hoje a gente já limpou todos os reservatórios nossos, que são já antigos, com 25 anos, o concreto ele vai descascando, já vai ficando as ferragens aparentes, e isso pode futuramente gerar uma catástrofe. Então, tipo a caixa d'água lá do meu amigo João Paulo ali que voou. Isso. Voou e sumiu. Então a gente está fazendo já esse trabalho de reforço estrutural dos reservatórios, de melhorar a impermeabilização dos reservatórios. E na rede de água a gente também está fazendo um trabalho chamado setorização, porque nossa rede ela tem 450 quilômetros, mas é toda interligada. Em alguns pontos a gente já conseguiu setorizar. Isso ajuda porque se tiver um cano quebrado no IPEM, a gente vai conseguir isolar só aquele setor do IPEM para fazer a intervenção. Eu ia te perguntar isso, os softwares vão ajudar também nesse controle de todo? Sim, porque hoje todas as ruas estão interligadas, então a gente está fazendo muitas intervenções na cidade nesse sentido, de isolar os setores, cortando a tubulação, colocando um CAP e deixando só uma adutora levando para aquele setor. Essa obra a gente está conseguindo fazer com recurso próprio. O problema é o incômodo, que a gente tem que, às vezes, parar o sistema para poder fazer as intervenções. Mas é algo que a gente está aproveitando com essas intervenções nossas de manutenção das estações, para que de forma gradativa isso já vá sendo implantado. Esse projeto atingiria parte da zona rural também? A zona rural já são outros projetos que estamos fazendo. Nós, no ano passado, conseguimos implantar 20 quilômetros de rede. Então, na zona rural, é um projeto menos complexo com relação à rede, porque lá nós colocamos praticamente fazemos o projeto de um poço com um sistema de reservatório e bombeamento e fazemos todo o projeto da rede para atender as residências. Normalmente, cada povoado tem o seu sistema simplificado de poço e rede. Então, a gente tem uma grande demanda, né? Estamos fazendo, já são mais de 30 poços, né, que estão sendo executados. Agora mesmo a gente está com uma máquina perfurando um poço no povoado São Martins. Quando a máquina sair de lá, já vai para o povoado Santa Rosa. E a gente também está fazendo um trabalho intenso de extensão de rede. Nesse final de semana, até no domingo, a nossa máquina estava instalando rede no povoado Caxerimbu. A gente colocou só no povoado Brejinho em torno de 5 quilômetros recentemente, né? Já vamos colocar rede também no São Martins, onde está sendo feito o poço, na Santa Rosa. Povoado Carro Velho, a gente já colocou 1 quilômetro de rede naquela rua principal, né? Já estamos preparando também para colocar nas outras ruas aquele povoado. E a gente entende que a população da zona rural, ela precisa também de uma atenção, porque não adianta a gente focar só na cidade, a gente também tem que entender que quem mora na zona rural é cidadão caxiense. Com certeza. E uma água de qualidade, ela reflete na saúde pública. A própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 4 na cidade. E eu me deparo muito quando ando vistoriando as obras da zona rural, que a população ela bebe água de cacimbão, que é aquele poço raso.
Alguns bebem água de riacho, é uma água às vezes sem tratamento. Então, se você ingerir uma água que não é tratada, ela é um meio de transmitir doenças. Daí muitas crianças, pessoas de idade, passam a ter infecção. Então, o trabalho que a gente faz na zona rural, as pessoas aqui da cidade às vezes não estão ali observando, trabalhando, mas é um legado também que fica. Quantas e quantas famílias não estão hoje felizes porque tem água dentro de casa? Isso é uma questão de dignidade. Por isso eu falo para a equipe do SAAI que esse esforço que a gente faz trabalhando de domingo a domingo, atendendo bem a população, é um ciclo que faz o serviço público de saneamento ser eficiente e ser sustentável. Porque além da gente conseguir, com as contas que cada usuário paga, manter nossas operações funcionando, a gente consegue investir, né, na zona rural e também na zona urbana, onde está precisando de novas extensões de rede. Ou seja, cada cidadão colaborando com o bem-estar da nossa cidade. Eu acho muito interessante essa parte do cidadão realmente colaborar. Beleza, deve cobrar, mas tem que colaborar também. Isso. É aquela parte que eu falei, viu um aviso? Compartilha, mostra para as pessoas, viu? As pessoas, cara, que nem a gente estava conversando aqui os bastidores, gente é complicado. Lidar com gente é muito complicado. Pois, Arnaldo, eu gostaria de agradecer você ter vindo aqui. Eu acredito que o papo foi bem esclarecedor, né, João Paulo? Foi. João Paulo resolveu até fazer um desabafo sobre a cidade dele, né? Fez um pequeno desabafo aqui pra gente. Acontece, né? Agora, João Paulo, eu vou te liberar para você poder sair com o Tigrão e fazer vendo, sei Tigrão? lá o que você quer ir fazer. A gente vai só conversar particular ali. Ah, tá certo. Eu vou lhe liberar. Tá. Então, muito obrigado. O espaço aqui está aberto, viu? Queremos conversar novamente. E quando iniciar esse projeto, vamos captar recursos federais, né? Depois vai fazer esse mapeamento em 6 meses, né? E fazer a captação de recursos. Quando iniciar, volta aqui para explicar para a gente, para conversar. E aí a gente posta até umas imagens de como está sendo feito. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer você, João Paulo, por estar aqui com essa camisa. Ó, o João Paulo veio com a camisa nova. Porque é para mostrar para os meus seguidores que realmente eu estou emagrecendo. E pareceu mais gordo que na camisa azul. Eu não entendi, mas ok. Então, gente, eu gostaria de agradecer aí a audiência de vocês. Obrigado novamente, Arnaldo. Obrigado, João Paulo. Uma ótima noite a todos e até o próximo Depois das 10.